E aí, pessoal, tudo bem? Vamos falar um pouquinho de criminalidade? Bom, vou aproveitar que eu estou um pouquinho mais sossegado agora, que a casa está um pouco mais de silêncio, e estou aqui no canal Java Livre, é um canal que me permite um pouco mais de tranquilidade, um pouco mais de flexibilidade para poder aqui improvisar e fazer um vídeo mais tranquilo, mais rápido, mais simples. E é um vídeo que é um vídeo, de certa forma, pergunta, e é um vídeo onde eu quero também falar um pouco para vocês da criminalidade, mas da minha vivência pessoal de já ter sido assaltado, já ter sofrido com a criminalidade, mas de alguns eventos que foram assim meio trágicos e ao mesmo tempo um pouco engraçados, eu diria tragicômicos. Bom, primeiramente eu gostaria de tecer algumas considerações bem breves sobre a questão da criminalidade, de qual é a minha impressão acerca da origem, dos determinantes da criminalidade. Como eu já pude escrever brevemente sobre esses determinantes, eu vou simplesmente ler para vocês. E assim, a minha impressão é que a criminalidade é um problema complexo, cuja diminuição demanda diversas mudanças estruturais. Diminuição da desigualdade social via reforma tributária, principalmente. Bom, por que eu estou falando de desigualdade social? Das leituras que eu tenho, já vi um pouco essa correlação entre desigualdade social e criminalidade. Então, não é nem a questão da miséria nem da pobreza, porque você vê uma alta taxa de criminalidade nos países ricos, por exemplo, nos Estados Unidos é a maior taxa, é onde tem mais desigualdade social, por exemplo. Então, eu pude ler uma outra coisa que aponta para isso, que a desigualdade social teria um papel importante, não é o único fator, obviamente. Então, como diminuir a desigualdade social para se diminuir a criminalidade? Via reforma tributária. E como seria essa reforma tributária? Não é simplesmente simplificação dos impostos, não. Essa reforma tributária tem a ver com os dois vídeos que eu vou colocar para vocês, o link na descrição, dois vídeos do Clarion, em que ele mostra como é que é toda a estrutura tributária no Brasil e que os impostos diretos aí tem uma relação entre impostos diretos e indiretos, e que no Brasil tem muitos impostos indiretos que incidem sobre o consumo, e isso pesa para a economia, isso pesa para a competitividade do país em termos externos, isso pesa também na questão de que os pobres é que acabam pagando mais. Então, se você bota os impostos nos produtos, no consumo, o pobre acaba pagando de uma maneira que onera muito para o pobre e ele não é justo em comparação com quem tem muito mais. E o Clarion mesmo advoga de que uma reforma tributária teria que incidir sobre os impostos diretos, imposto de renda mesmo, tá? O imposto sobre grandes fortunas. E os impostos sobre grandes fortunas, a gente teve no Brasil dois projetos em tramitação, não sei se em tramitação, mas dois projetos conhecidos, mais atualmente um projeto do PSOL, e em 1989, depois que se elegeu para presidente, deixou para lá, mas tinha um projeto da FHC. E esse ponto relacionado à diminuição da desigualdade social, eu me lembro de ter lido num estudo do IPEA. Esse estudo era sobre Bolsa Família, alguns programas de transferência condicionada de renda, por exemplo, e que o Bolsa Família foi muito efetivo para diminuir miséria, pobreza, mas não foi tão efetivo assim para se diminuir a desigualdade social. E esse estudo apontava para que a fator que teria um papel muito mais efetivo na diminuição da desigualdade social. Impostos, e no caso aí, o aumento de impostos diretos e a diminuição dos impostos indiretos. Então, esse seria um ponto, a questão da desigualdade social, a melhoria do transporte coletivo, isso eu tenho essa impressão porque em relação à diminuição da criminalidade relacionada à melhoria das condições de transporte e distribuição de mercadorias no país como um todo. Então, quando eu falo transporte coletivo urbano e interurbano, não somente o transporte urbano. E para tendo uma melhor distribuição, por exemplo, de cargas e mercadorias, com um desenvolvimento melhor de nossa malha ferroviária, por exemplo, nós teríamos o que? Menos contrastes regionais e menos centros urbanos muito inchados. Uma vez eu li um artigo sobre isso, achei muito interessante. Então, a melhoria nos transportes, aumento da aplicação de penas alternativas, sim, porque também tenho dados que eu coloquei em alguns outros vídeos. As penas alternativas possuem um índice de reincidência muito menor do que as penas de reclusão. E aí o aumento da aplicação das penas alternativas, obviamente, para aqueles sujeitos que não oferecem risco de violência para a sociedade. Tá? Então é basicamente isso. E no Brasil ainda é muito pouco, precisa crescer muito a aplicação de penas alternativas. E outro ponto que é bem discutível, mas me vem sempre a questão de um desarmamento efetivo. Muitos vão dizer que tem países, diversos países aí, um índice de armamento parecido com o do Brasil, até maior que o do Brasil, seriam aí no caso Estados Unidos, Canadá, e com violência menor.
e não sei se só Estados Unidos, parece que Finlândia e tal, e que isso não seria um fator determinante. Porém, tem um outro dado, gente, outro dado que saiu uma pesquisa em meta-análise citada aí no canal do Thales Coutinho. É interessante a meta-análise porque ela demonstra algo que já vinha sendo, de alguma forma, encontrado, e a meta-análise está aí para demonstrar isso, o que já vinha sendo encontrado em várias pesquisas, e a meta-análise mostra que esse efeito, de fato, está acontecendo segundo a coleta de vários pesquisadores independentes. E o que essa meta-análise demonstrou? Demonstrou que o índice de homicídios e suicídios, a possibilidade de ocorrência de homicídios e suicídios cresce muito com armas disponíveis, com armamento. Então eu acho que esse é um ponto aí para a gente pensar. Outras alterações pelas quais leis e alguns sistemas do Brasil teriam que passar, eu acho que diz respeito também ao quê? A uma reforma no judiciário. Eu acho que seria interessante vocês me dizerem, alguns de vocês, como poderia ser essa reforma, o que vocês já viram, já leram, pensaram sobre isso. Descriminalização do uso de drogas. Aí, no caso, a questão de que 30%, esse é um índice que ele se reproduz em diversos contextos e realidades diferentes, culturais, econômicas. Então, é um índice que se reproduz em vários países, de que 30% mais ou menos da criminalidade relacionada aí à proibição do uso de drogas, a criminalização do uso recreativo, ou até mesmo a proibição do comércio regulamentado, muito bem regulamentado, de drogas. Então, a minha impressão é de que uma nova política de drogas também teria um efeito significativo na redução da criminalidade. Outro ponto que eu também pensei um pouco, mas eu gostaria de ouvir a opinião de vocês, é a da desmilitarização da PM, se isso teria aí algum efeito significativo na diminuição da criminalidade. Gente, é isso, eu quero ouvir um pouco. Eu vou deixar as histórias para contar em um outro vídeo, porque senão esse vídeo aqui vai ficar muito longo. Então, as minhas histórias, da minha relação pessoal, da minha experiência pessoal com a criminalidade, vai ficar com outro vídeo. É isso, meus amigos. Obrigado pela sua audiência. Se você gostou desse vídeo, clique em gostei, compartilhe. Bye, bye e até a próxima.